Olha, Taperoá, e eu preciso até lembrar, né? Taperoá na Paraíba, né? Porque tem um Taperoá na Bahia. Taperoá é uma cidade, como eu disse desde o início, ela tem uma vocação cultural muito grande. Isso ninguém pode negar, porque se você for procurar aqui, figuras como eu já disse e vou repetir, como é o caso de Baldurino, como é o caso de Manelito, como é o caso de Vital Farias, você tem aqui Zito, que era de Zermazzi, de Itaboraí, mas ele é daqui de Itaperoá. Nós temos essas manifestações folclóricas de Itaperoá culturais muito fortes. Abdias de Marinês. Abdias de Marinês, que foi o rei dos 8 baixos, certo? Então a gente tem essa parte, é muito forte e que ainda se conserva, mesmo na juventude. Nós temos as cambindas, mas tem mais cambindas mirim, você está entendendo? Então a gente tem isso. Agora, Taperoá também tem uma vocação muito grande agrícola. Taperoá foi, eu me lembro disso, meu pai era caminhoneiro, ele tinha um contrato com o Araújo Rick de levar o algodão daqui para Campina Grande, que era despopado aqui, ele descaroçava aqui e fazia o algodão em pluma. Ele saía em pluma e saía em rama, para Campina Grande. E de Campina para o Recife, do Recife para Liverpool, na Inglaterra. Na Inglaterra, exatamente. Então meu pai, eu digo isso, ele tinha um contrato com o João Rick, que era o pai de Newton Rick, e ele era quem carregava todo o algodão. Ele, um tio meu, as coisas, eles passavam 6 meses carregando algodão, dando 2 viagens por dia. Então, Taperoá tinha uma produção de algodão espetacular. Outra coisa, eu me lembro aqui também, no inverno grande, eu era ainda estudante de Patos, 64, 65, por aí, passei 8 anos em Patos. Então, eu estava aqui e eu vi, não tinha lugar onde colocar o milho e o feijão da produção, que era tão grande. Se botavam umas tábuas no chão, alta, e cobria com lona. Era uma coisa mais maluca do mundo de uma produção tão grande. O nosso vizinho era seu Paulino, no sítio de Zé Ribeiro. Exatamente. Batia feijão lá, pilha do tamanho do mundo. Exatamente. Eu lembro demais disso. Mas eu, só para tocar, teve também grandes figuras. Zé Ribeiro foi uma figura importante. Porque era que ele ganhava sempre eleição, que eu terminei me esquecendo de dizer. Um dia nós fomos da UDN, egresso da UDN. Mas um dia meu pai, que era desorganizado, pagava IAPTEC, IAPC, aquelas coisas tudo, e quando não juntava os comprovantes, um belo dia, pai, querendo se aposentar, amigo Aldenso era o superintendente, amigo dele, que ele tinha trazido quando foi na Revolução de 30, quando tocaram fogo lá nas fazendas do pessoal dos Galdenses, ele trouxe ele para cá, para casa do meu avô. Então, amigo e tal, mas não tinha como fazer porque havia uma interrupção no prazo. Aí, amigo, com toda a vontade do mundo para atender meu pai, disse, ele não pagou o imposto sindical lá em Itaperoá. Eu disse, pagava, ele pagava. Aí ele disse, pois você traga, se você trouxer, a gente aposenta. E eu cheguei em Zé Ribeiro, veja bem como Zé Ribeiro era político. Cheguei lá na prefeitura, aí procurei a menina que trabalhava lá na secretaria e pedi a ela uma declaração de que meu pai, naquele período, pagava o imposto sindical. Ela botou uma dificuldade, não. Ela disse, me dê o livro, que eu vou procurar. Quando eu achar, eu lhe dou, e se eu não achar? Não tem problema, você não vai me dar. E fui para lá e ela não deu o livro, não fez. Amor, eu quero perseguição e política besta. Nisso chega Zé Ribeiro. Aí olhou assim e falava, bem, o que é, Deus? Eu disse, rapaz, eu contei. Ele disse, minha filha, procure e dê. E se não achar, você dê também, porque todo mundo sabe em Itaperoá que ele pagava. Você veja mesmo. Então, é por isso que ele era uma pessoa mansa. E eu digo que a grande virtude do homem, qualquer homem, é exatamente a humildade, a simplicidade. E ele reinou aqui por muito tempo. Mas voltando para outro lado, nós tivemos aqui um processo muito grande da pecuária. E aí entra Seu Danta, porque eu acho que Seu Danta foi maior do que Manelito. Manelito teve a grande virtude de dar continuidade ao processo do pai. Mas Seu Danta, naquela época, que era o pai dele, meu pai viajava com ele para Minas Gerais, para Uberaba, para levar e trazer
gado de qualidade do Guzerá que existe em Itaperuá. Nas estradas que não eram pavimentadas. Não era pavimentada. Aí ia e voltava. Então, o seu Danta, quando morreu, ele deixou aí um plantel de aproximadamente 5 mil reis. E gado, Guzerá puro, ele tinha mais de 1.500 reis. Então, ele teve um trabalho espetacular. E o trabalho de genética foi montado por ele. Aí vem Manelito, que teve a grande virtude de largar, que é engenheiro de qualidade, professor da Universidade de Qualidade, e veio para Itaperuá. E aí ele não deixou se destruir o patrimônio que o pai construiu. Aí ele criou a ANDA, que é uma sociedade para abrigar a família toda, e ainda hoje eles têm aí esse patrimônio, que eles hoje agora estão enveredando para o lado da produção de queijo, que ele hoje está vendendo queijo de qualidade e não dá nem para dar conta. Agora, você tinha Mané Massunilo, que tinha um rebanho grande, e você tinha outros médios e grandes criadores em Itaperuá. E, por outro lado, aí eu me lembro, esse incremento aconteceu já com o Manelito. Foi a implantação da caprinocultura com maior quantidade e qualidade. É tanto que Manelito fez uma coisa, eu me lembro demais, Aldomário, que é daqui também, é um dos maiores técnicos que existe hoje em caprinocultura do Brasil. Aldomário começou, nós importamos aqui da Paraíba umas cabras que eram as pardas alemães. Parda que dava, naquela época era uma doidice, 5 litros, 6 litros de leite por dia. Só que elas vinham da Alemanha, uma temperatura diferente da nossa. Quando ela batia no campo, ela não aguentava. Aí ela tinha que ser criada a curral. Aí Manelito viu e começou a analisar a aparência de uma e de outra, que era o mochotó vermelho com o pardo alemão. Aí ele foi para a região ali de Sertânia, naquele meio do mundo, e selecionou umas 100 ou 200, não me lembro quanto, daquela que se caracterizava mais com o rebanho alemão, e ele criou a parda sertaneja, que essa cabra aí começou a dar de macaca da parda alemã, solta no campo. Aí depois Suetônio veio... Ganhou rusticidade. Ganhou rusticidade e qualidade. Aí, depois de determinados cruzamentos. Depois veio Sué, aí fez o pardo suíço, que era um modo de corte. E você foi pegando, tem Luiz Vilar e tem outros, é uma vocação muito grande da caprino-ovinocultura em Itaperuá. E você teve, que foi na minha gestão também como prefeito, nós conseguimos a Universidade Aberta do Brasil, para Itaperuá.